O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com aquela comida, com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 15 de São Lucas, e o capítulo 15 de São Lucas tem 3 parábolas chamadas de parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida e encontrada, a parábola da moeda perdida e encontrada, e a parábola do filho pródigo, perdido e encontrado. E em todas essas 3 parábolas do capítulo 15 de São Lucas, nós iremos ver a alegria de Deus quando encontra a ovelha perdida
a moeda perdida e o filho perdido. Deus quer que todos os homens se salvem. A liturgia de hoje, ela esbanja a misericórdia. A antífona de entrada foi: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Isto é, Ele não é apenas bom, Ele é muito bom. E Ele não é muito bom com os bons, com os seus. Ele é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então nós vemos a bondade de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. E Ele nos dará todas as graças necessárias para que alcancemos a salvação. De modo que no céu todos cantaremos a misericórdia de Deus. E todos, cada um na sua proporção, diremos como a nossa Santíssima Mãe: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor fez coisas muito grandes e muito boas em mim. E santo, santíssimo é o seu nome. O salmo de hoje, o salmo de resposta, é o que? O Senhor é indulgente e favorável. E nós repetimos, a cada estrofe, nós repetimos, e espero que tenhamos repetido não apenas com a boca, mas com o coração. E espero que tenhamos repetido com o coração, não vazio, oco, mas com o coração cheio de gratidão e reconhecimento. O Senhor é indulgente, é favorável. Por isso, bendize, né? Glorifica, louva, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, glorifica, louva, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus favores. Quando nós, meus irmãos, infelizmente, nós, com o nosso coração marcado pelo pecado, nós tendemos a com muita facilidade esquecer os bens de Deus. E quando estamos sofrendo, aí pronto, piorou. Aí é que nós nos esquecemos mesmo dos favores de Deus. Quando estamos passando por alguma dificuldade, quando somos contrariados, nós tendemos a agir assim. O filho mais velho agiu assim, né? Disse, como é que ele usa aqui? É exagerado. Ele diz: ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Nós nunca poderemos dizer isso, né? Isto é, nós nunca desobedecemos uma ordem de Deus. Mas vamos lá. E tu nunca me deste um cabrito. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, rapaz. Deixe de ser ingrato. Não se esqueça, né? Não te esqueças de nenhum dos favores que Deus já te concedeu, de que o teu pai já te concedeu. Mas ele estava tão irado, tão contrariado, que se esquecera de que Deus, de que o seu pai já havia lhe concedido muito mais do que um cabrito. Mas ele estava cego de raiva, cego de inveja, cego de ciúme, cego. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura, ele salva a tua vida. Isto é, todas as vezes que nós entramos na fila da confissão, isto se realiza. Da sepultura, mortos nos nossos, por causa dos nossos pecados, Deus nos salva. Da sepultura, ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Crê em Deus Pai. Se Deus ficasse como muitos, relembrando as coisas erradas que já fizemos, nós não teríamos sossego. Ele
joga para trás, no fundo do mar, os nossos pecados. Deus se esquece quando perdoa. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E aí segue o Salmo cantando os louvores de Deus. Pois bem, então a liturgia de hoje, ela esbanja a misericórdia de Deus e nos chama a louvar a misericórdia de Deus, porque isso alegra o coração de Deus, alegra que nós louvemos a sua bondade e alegra o coração de Deus conceder-nos a sua misericórdia. Percebe que é um círculo virtuoso. Deus se alegra em nos conceder graças, e Deus se alegra quando nós reconhecemos as graças recebidas e o louvamos, porque aí as graças recebidas se tornam salvíficas. Porque se nós não reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida, nós nos fechamos no nosso egoísmo. E aí, as graças que Deus nos concede, ao invés de nos tornarem melhores, de nos aproximar cada vez mais do seu coração, nos tornam cada vez mais inchados de orgulho e culposos, porque muito recebemos e pouco reconhecemos, pouco retribuímos. Então precisamos louvar a Deus e precisamos aproveitar as graças que Deus nos concede para que nós demos muita alegria a nosso Senhor. Ele se alegra em nos conceder graças e nós precisamos usar bem essas graças para alegrar o coração de Deus. E é exatamente isso o que nós devemos nos propor a fazer durante o tempo da Quaresma. Nós iremos rezar mais, nós iremos fazer mais penitência e nós iremos praticar mais a caridade para dar alegria a Deus, para dar contentamento ao coração de Deus, porque nós sabemos que muito recebemos e nós sabemos que tudo isso, oração, penitência e caridade, Ele fez para nos salvar. E como eu quero ser semelhante a Ele, porque eu sei que isso lhe dá alegria, eu irei fazer oração, penitência e caridade, porque eu quero alegrar o coração de Deus, eu quero lhe dar contentamento. Percebe que quando assim agimos, nós fugimos da tentação do orgulho e da vaidade de fazer para aparecer, de parecer que eu sou muito piedoso, que eu sou muito orante, que eu sou muito caridoso, que eu sou muito penitente. Eu não faço isso para me envaidecer, eu faço isso porque eu amo Jesus e eu quero amá-lo mais, e porque eu quero dar contentamento ao seu coração. Como gostava de dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, ela queria que a sua vida agradasse Jesus, que Jesus se alegrasse ao olhar para ela, que se sentisse feliz. E é esta atitude interior que nos predispõe a amar a Deus e que dá contentamento a Deus, que nos concede crescer no seu amor, crescer na santidade, crescer no desapego tanto dos pecados quanto dos nossos defeitos, porque nós não queremos fazer nada que entristeça o coração de Deus. Pois bem, então meus irmãos, o nosso caminho de santificação, o nosso caminho de salvação e santificação consiste num caminho que busca dar alegria a Deus, fazer aquilo que dá contentamento ao coração de Deus. E não tenhamos dúvidas de que damos muito contentamento a Deus quando nós honramos a sua Santíssima Mãe, que nós damos muita alegria a Jesus quando nós honramos a sua Santíssima Mãe. Porque qual é o filho, se nós, que somos maus, nós nos alegramos quando as nossas mães, os nossos pais são amados,
são honrados e o contrário acontece. Nós nos entristecemos quando os nossos pais são desonrados, quanto mais o Filho perfeitíssimo, que é Deus. Quanto mais Jesus se alegra quando vê a sua mãe honrada, respeitada, amada, querida. Pois bem, nós estamos no primeiro sábado do mês. E todo sábado é um dia que nós nos voltamos para Nossa Senhora, mas de uma maneira particularíssima, especialíssima, nós nos voltamos para Nossa Senhora no primeiro sábado do mês, porque um dia, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia, uma das videntes, aquela a quem ela havia dito que viveria muito para propagar a devoção ao seu imaculado coração. E porque Lúcia viveria muito para propagar a devoção ao seu imaculado coração? Porque isso seria salvífico para nós. E Deus quer nos conceder graças. E Deus então predispôs, na sua misericordiosa vontade, nos conceder muitas graças por meio da devoção à sua Santíssima Mãe. Então Nossa Senhora, em 1925, no dia 10 de dezembro, ela apareceu a Lúcia e ela ensinou a prática dos 5 primeiros sábados de cada mês. Então, por exemplo, hoje é o primeiro sábado do mês de março. Então, digamos que você comece hoje. Então, março, abril, maio, junho, julho. Os 5 primeiros sábados de cada mês. E Nossa Senhora, então, ensinou que se nós, nesses primeiros sábados do mês, se nós nos confessássemos com o intuito de desagravo às ofensas cometidas ao seu imaculado coração, se nós comungássemos com este intuito de desagravar as ofensas cometidas contra a nossa mãe, porque ora, se honrar a nossa mãe da terra já é causa de bênção para nós, porque o que é que diz o 4º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os dias da tua vida aqui na terra. Ora, se nós honrarmos a nossa mãe, nosso pai, a nossa mãe aqui na terra, Deus já nos recompensa, quanto mais nos recompensará quando nós honramos a nossa mãe do céu, a mãe de Deus. E Deus não nos concederá simplesmente uma prosperidade aqui na terra. Deus nos concederá uma prosperidade no céu, a salvação eterna. Pois bem, então, se nós, em cada primeiro sábado, nós nos confessarmos, e aqui apenas um parênteses, depois a irmã Lúcia pediu a Jesus, expôs a Jesus que as pessoas às vezes tinham dificuldade de se confessar no primeiro sábado. E Jesus responde que a confissão feita há 8 dias, ou até mais, se fosse feita com o intuito de desagravo às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração, elas seriam válidas. E Lúcia então disse, e se a pessoa se esquecer? Ela se confessa, mas ela se esquece de que ela está se confessando para desagravar as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração da vossa Santíssima Mãe. Jesus disse, na próxima confissão ela atualiza. Não se preocupe. Isto é, vê aqui a bondade, o desejo de Deus de não nos deixar faltar graça alguma, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Porque misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, e isso, meus santos, Deus, por meio da Virgem Maria,
nos concede, porque Nossa Senhora sabe que muitas graças nos serão concedidas por meio desta simples prática. Então, vamos dar alegria a Nossa Senhora e, consequentemente, vamos dar alegria a Deus, usando bem das graças que Deus nos concede. Meus irmãos, nós católicos que pertencemos à Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos, pelas graças concedidas por Deus, nós temos obrigação de nos salvar. Porque são tantas graças nos concedidas a nós, que se nós nos perdermos, livre-nos Deus, um dos maiores sofrimentos será saber que se eu tivesse colaborado um pouco, eu teria me salvado. Eu não teria me perdido. Porque Deus está me cercando de graças para que eu não me perca. E você então como que se desvia das graças para se perder. Pois bem, então vamos lá. O que precisa fazer no primeiro sábado, em cada primeiro sábado, para alcançar estas graças que Nossa Senhora diz que quem isso fizer, na hora da morte, receberá todas as graças de que ela precisa, não lhe faltará graça alguma para que ela se salve. Imagina, Nossa Senhora se compromete a estar ali do lado, como medianeira, como benfeitora, como padroeira, para que nenhuma graça nos falte, e assim possamos alcançar a salvação eterna. Então, a confissão feita, que é válida, uma confissão anterior, desde que você faça com a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Se você não fez, você atualiza na próxima confissão. A comunhão que você faz, o terço que você reza e 15 minutos, crê em Deus Pai, 15 minutos, não é nada, meus santos. 15 minutos que você dedica a meditar os mistérios da paixão, os mistérios do Santo Rosário. Então você dedica 15 minutos, medita, e com uma tão pequena prática, Deus concede, por meio da sua Santíssima Mãe, graças tão abundantes e generosas. E ela diz: eu prometo. Imagine, Nossa Senhora está empenhando a sua palavra de mãe. Eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a sua salvação. Por fim, Lúcia, depois, porque o seu confessor a instiga a escrever, ela diz por que Nossa Senhora pede os 5 primeiros sábados. Porque por causa das ofensas cometidas ao seu coração, ao seu Imaculado Coração. Então, é claro, todos os nossos pecados, a nossa indiferença a Nossa Senhora, o nosso pouco amor a ela dedicado, os pecados contra a pureza, os pecados contra a obediência a Jesus, já que esta é a vontade dela, que nós façamos tudo o que Ele nos disser. Então tudo isso ofende ao seu Imaculado Coração, mas ela precisa 5 ofensas que lhe tocam profundamente. E ela vai dizer, são as ofensas contra a minha Imaculada Conceição, as ofensas cometidas contra a sua perpétua virgindade, as ofensas cometidas contra a sua maternidade divina. Imagine, meus santos, que nós podemos ouvir isso e dizer, mas isso daqui, quem comete geralmente são aqueles que não creem que a Virgem Maria foi concebida sem pecado, são aqueles que não creem que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. São aqueles que não creem que ela é a mãe de Deus. Sim, é verdade, também. Mas quantas vezes muitos católicos blasfemam contra a mãe de Deus? Infelizmente, por exemplo, os italianos têm muito esse terrível vício de blasfemar contra Nossa Senhora. Quer dizer, não só os italianos, os europeus.
que os espanhóis também têm expressões indignas de serem feitas menção aqui. E que eles, quando estão com raiva, dizem essas palavras horríveis, degradantes, profundamente desrespeitosas contra a Mãe de Deus. E é claro que a ofensa se mede de acordo com a dignidade da pessoa ofendida. Se eu, por exemplo, sei lá, já é uma ofensa terrível, né? Imagine, se eu com raiva, eu cuspo na cara de alguém, já é algo horrível. Mas se eu cuspo na cara da minha mãe, é algo repulsivo sequer de pensar. Se eu, no momento de destempero, eu dou um tapa no pé do ouvido, como se diz, de alguém, isso já é horroroso, né? Foi um destempero. Se eu faço isso com a minha mãe, que caia a minha mão. Que caia a minha mão. Porque é a sua mãe a quem você deve honrar. É o seu pai a quem você deve honrar. Pois bem, se a minha mãe e o meu pai da terra, que são pecadores, merecem tal honra, quanto mais a nossa mãe do céu, a Santíssima Mãe de Deus, a toda a Santa Mãe de Deus. Então, nós ofendemos, nós machucamos o coração da nossa mãe, o seu imaculado coração, com os nossos pecados, com os pecados de desonra. Quando nós somos amigos do diabo, muito amigo nós dos nossos pecados, quando ela é a arqui-inimiga. Como é que eu posso ser amigo daquele que é inimigo da minha mãe? Então, cuidado para que nós não interpretemos estas ofensas ao Imaculado Coração de Maria, a maternidade divina, a sua virgindade perpétua, de uma maneira bem rasteira, isentando-nos de culpa e de participação nessas ofensas ao Imaculado Coração de Maria, e pelos quais nós precisamos fazer penitência e observar esses primeiros sábados, esses 5 primeiros sábados. Então citei 3, as outras 2 são as ofensas de quem ensina as crianças a odiar e a ofender Nossa Senhora. Graças a Deus, normalmente isso não acontece entre os católicos, mas há entre cristãos e não cristãos quem ensine a ofender Nossa Senhora e ensine as crianças. E a falta de respeito e ofensas aos ícones, às imagens de Nossa Senhora. As ofensas que são feitas, por quê? Mas padre, mas a imagem é Nossa Senhora? Não, meu santo, você sabe muito bem, pelo amor de Deus. A imagem não é Nossa Senhora, mas ela representa. Ela é de alguma maneira, ela me leva àquela a quem ela representa. Se eu apresento a foto da minha mãe, você bate e derruba a foto no chão, eu não sei o que eu faço. Você tenha cuidado. Se eu mostrar, olha a minha mãe, você cuspir na foto da minha mãe, eu sou muito controlado, entendeu? Ora, eu sei que aquela foto não é a minha mãe, mas o desrespeito à foto de alguma maneira atinge a dignidade da pessoa, a que me é muito cara. Então Nossa Senhora pede que nós façamos esses atos em desagravo, porque muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Que nós hoje então, meus irmãos, neste primeiro sábado do mês, no mês de março, no mês de São José, que nós, quem sabe, comecemos esta prática, que nós tenhamos como objetivo neste ano de 2024, observar 5 primeiros sábados para, pelo menos uma vez na vida, obedecermos aquilo que Nossa Senhora nos pediu, sabendo que muitas graças seriam concedidas àqueles que lhe fossem obedientes e que lhe dessem
a ela e ao seu filho esta grande alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.